Bom, pessoal, já essa segunda parte a gente vai abordar de forma mais próxima sobre os elementos do clima, os fatores responsáveis, né, pela distribuição ou pelo predomínio de climas específicos e a classificação, né? Tem algumas classificações, mas a gente vai abordar as principais, que são utilizadas sobretudo para estudos acadêmicos, né, aqui, no caso, no Brasil. Então, essa segunda parte a gente já vai abordar esses aspectos. Entre os principais elementos climáticos que combinados determinam o clima no Brasil está as massas de ar, né, devido às diferenças de pressão atmosférica, a umidade, principalmente chuvas, e a temperatura. Apesar do nosso país, né, apresentar uma média anual em torno de 1.000 milímetros de chuva, tá, essas chuvas não se distribuem de forma igualitário, ou seja, de modo uniforme, homogêneo por todo o território brasileiro. Haverá diferenciações em termos de precipitações no país. Então, algumas áreas, como a floresta amazônica, como o litoral sul da Bahia, tá? Bem como a Serra do Mar, no seu trecho paulista, tá? Em geral, elas vão receber mais de 2.000 milímetros de chuvas por ano. No extremo oposto está o sertão nordestino, né, com totais pluviométricos anuais bem baixos na média do país, né, como as cidades situadas na região sudeste do Piauí, em toda a porção do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do norte da Bahia, e assim por diante. Vai predominar em todo o interior do Nordeste. Né, então, uma média de precipitação anual algo em torno de 500 milímetros anuais. Já o restante do país, né, a maior parte do território brasileiro, vai atingir algo em torno de entre 1.000 e 2.000 milímetros de chuva, em média. Somente a porção, né, situada abaixo do paralelo 20 graus, né, nessa região aqui, ó, onde predomina o clima subtropical, tem como característica a relativa uniformidade das chuvas durante o ano. Então, as chuvas vão se distribuir muito bem aqui na região sul do Brasil, onde vai caracterizar o clima subtropical. Né? Então, em decorrência da tropicalidade, né, encontrar-se em quase 95% do território brasileiro, as médias térmicas anuais serão superiores a 18 graus Celsius. A temperatura, né, que é a quantidade de calor presente na atmosfera, é influenciada por fatores como a latitude, a altitude, a continentalidade e as correntes marítimas. Então, na nossa discussão a respeito dos elementos climáticos, é bom lembrar que entre os elementos climáticos, né, que combinados determinam o clima no Brasil, tá, as massas de ar, a umidade e a temperatura, elas têm destaque. A respeito do mecanismo das massas de ar, estas são grandes porções de ar atmosférico que apresentam características próprias de temperatura, umidade, pressão. Elas constituem o principal elemento determinante dos climas. Praticamente todas as massas que atuam na América do Sul exercem influência no Brasil. Então, o nosso país só não sofre influência das massas de ar que se originam aqui, ó, na região do Oceano Pacífico. Tá? Uma vez que essas massas de ar que se originam aqui nessa região do Oceano Pacífico, elas são limitadas pela Cordilheira dos Andes. Então, a barreira orográfica interfere diretamente, né, na passagem das massas de ar para o interior do continente. Então, ocorre muito aqui nessa região dos Andes, chamadas chuvas orográficas. Né? Como 92% do território brasileiro situa-se na zona tropical, o país é influenciado predominantemente por massas de ar quente e úmida. Tá? Então, essas massas de ar são quente e úmida, como, por exemplo, a MSC, né, que é a massa equatorial continental. Então, a massa equatorial continental, né, além dela ser quente e úmida, ela tem origem na Amazônia Ocidental. Tá? É uma massa de ar que exerce grande influência em todo o Brasil, provocando chuvas durante o verão. Então, ela influencia, sobretudo no verão, as precipitações. E já no inverno ela recua, né, e fica restrita à Amazônia Ocidental. Já a MEA, que é a massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida e ela se origina nos Açores, ou seja, na África.
tá? Ela é formadora dos ventos alísios de Nordeste e atua principalmente durante a primavera e no verão, né? Sobretudo no litoral das regiões Norte e Nordeste, provocando chuvas. Então, conforme ela avança para o interior, tá? Conforme ela avança aqui para o interior, ela vai perder umidade. Então, ela já fica restrita, né? Já a MTC, que é a massa tropical continental, tá? É uma massa que, por ter origem na depressão do Chaco, ou seja, na região do Paraguai, que é uma zona de altas temperaturas e pouca umidade, ela é uma massa de ar quente e seca. Então, ela atua na região centro-oeste, né, aqui do Brasil. Ela vai atuar nessa região aqui de Mato Grosso do Sul, tá? E também no oeste das regiões sudeste e sul do país. Então ela vai provocar longos períodos de tempo quente e seco, principalmente no início do outono, na primavera e no final do inverno, tá? A respeito da MTA, que é a massa tropical atlântica, tá? Ela é de ar quente e úmido, né? Ela origina-se na região aqui do sul do Oceano Atlântico, tá? Então ela se origina aqui na região do sul do Oceano Atlântico. Ela é formadora dos ventos alísios de sudeste. Então essa massa de ar atua na faixa litorânea e se estende do nordeste ao sul do Brasil. Então ela se estende toda essa faixa litorânea aqui, a área de atuação da MTA. Tá? No litoral das regiões sul e sudeste, ou seja, já nessa porção aqui, ó, mais sul e sudeste, o encontro da MTA com as áreas elevadas, né, que é uma região, por exemplo, de serras mais elevadas, como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, ela vai provocar as chamadas chuvas orográficas ou chuvas de montanha. A outra massa de ar, que é a MPA, a massa polar atlântica, tá? Ela vai ser fria e úmida e vai se originar no Oceano Atlântico ao sul da Argentina. Então, na zona de média latitude, em 30 e 60 graus. Essa massa de ar ela é fria e úmida, né? E atua principalmente no inverno. Então, ela vai dividir-se em 3 ramos, separados pela orientação do relevo. O primeiro ramo, carregado de ventos frios, sobe pelo vale do rio Paraná e provoca geadas, né? E até mesmo precipitações de neve nas serras gaúchas, ou seja, nessa faixa aqui, na Serra Gaúcha. E catarinense também. O segundo ramo chega a atingir a Amazônia ocidental. Então, o segundo ramo dela, ou seja, uma ramificação, chega até aqui, ó, a Amazônia ocidental. Né? E aí ela vai provocar o fenômeno de friagem em alguns estados do norte. E o terceiro ramo, né, ela vai atuar pelo litoral nordestino, e vai provocar chuvas frontais aqui na região do Nordeste brasileiro, porque vai ser o contato da massa da frente polar, tá, com o ambiente, ou seja, as temperaturas elevadas no Nordeste, provocando essas chuvas frontais na região do litoral. Então essas são as massas de ar que atuam diretamente na determinação do clima no Brasil. Então, diversos fatores podem modificar o comportamento dos elementos que caracterizam o clima brasileiro. Então, a temperatura ela vai sofrer influência da latitude, da altitude, da continentalidade, das correntes marítimas, da própria maritimidade, assim como vai se destacar, por exemplo, o índice de reflexão, né, dos raios solares, né, que vai interferir diretamente sobre as condições de composição física do ambiente. Então, por exemplo, em áreas de neve ou em áreas litorâneas ou em áreas de vegetação, em função das condições da composição da massa, né, das características físicas, vai apresentar uma absorção e uma reflexão, por exemplo, desses raios solares. Tá? Então, por exemplo, em área de vegetação, ela vai apresentar um ângulo de reflexão diferenciado de uma área urbanizada, né, que vai absorver muito calor, né, em função do asfalto, em função
da cimentação, né? E vai se formar, por exemplo, ilhas de calor e interferir na temperatura ambiente. Bem como também a própria vegetação, né? Então, distintos tipos vegetacionais no Brasil, né? Uma região muito florestada, ela tende a absorver mais energia, mais calor, e isso interfere, por exemplo, na temperatura e no clima, respectivamente. Tá? O efeito por exemplo, da latitude, né? Vamos iniciar aqui pela latitude, nesses que estão numerados, é interessante por quê? Porque quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Então, nas áreas de alta latitude, as temperaturas serão mais baixas, enquanto as amplitudes térmicas serão maiores, né? Por exemplo, nas cidades próximas ali do Equador, como é o caso das regiões nordeste do Brasil, né, essa faixa aqui, norte e nordeste do Brasil, a amplitude térmica é menor e a temperatura média é mais alta do que nas cidades do sul e sudeste, ou seja, as temperaturas serão mais altas do que comparada às cidades do sul e sudeste do país. Em relação à altitude, tá? Quanto maior essa altitude, menor será a temperatura. Então isso é porque quanto maior a altitude, menor será a retenção de calor pela superfície e, consequentemente, menor será a temperatura. Então, no Brasil, ele não vai apresentar, por exemplo, grandes altitudes, né? 95% do território está a menos de 1.200 metros de altitude. Então, você vai destacar, por exemplo, algumas serras e alguns pontos, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Pinhais, a Chapada Diamantina. Tá? Já a respeito das correntes marítimas, o território brasileiro, né, as correntes marítimas quentes e frias, né, que se destacam, o Brasil ele vai sofrer influência de duas correntes marítimas, né, quentes, que vai ser a corrente do Brasil, né, corrente do Brasil, que se desloca do norte para o sul, então ela vai se deslocar do norte para o sul, né, e a corrente das Guianas, né, que se desloca no sentido contrário, ou seja, do sul para o norte. Ambas as correntes contribuem para a existência de climas quentes no país. Então, por exemplo, essas correntes interferem diretamente na climatologia, ou seja, nas temperaturas quentes aqui do Nordeste e do interior do país. Tá? A maritimidade ela vai ter um condicionante específico. Por quê? Quanto menor a distância em relação ao mar, menor é a amplitude térmica de um lugar. E aí, lembrando, a amplitude térmica é a diferença entre as máximas e mínimas temperaturas. Então, a influência do mar ou a maritimidade torna as temperaturas mais estáveis. Então, isso ocorre em consequência do efeito regulador do caráter térmico, então, que as águas dos oceanos exercem sobre as terras próximas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui esse quadro, né, que vai destacar, quando nós consideramos latitude e altitude, né, como um efeito regulador da temperatura e do clima, percebe-se, por exemplo, aqui ó, em Petrópolis, que ele apresenta uma localização de distribuição latitudinal próxima de Rio de Janeiro. Só que a altitude é bem elevada quando comparada à cidade do Rio de Janeiro. Isso vai interferir nas temperaturas. Por quê? Porque as temperaturas em Petrópolis serão mais amenas, em média 18 graus, do que Rio de Janeiro, que vai ter temperaturas de 23 graus. Tá? Então, essas diferenças de altitude, de latitude, assim como também dos outros fatores que foram citados, como vegetação, urbanização, o próprio albedo, tá? Eles vão interferir diretamente nas condições climáticas. A respeito da classificação climática, né, usualmente se utilizam algumas classificações para determinar os climas dos lugares. Então se destaca três grandes classificações climáticas. A classificação do americano Arthur Strahler, né, que baseia-se na circulação e atuação das massas de ar. A de Vladimir Köppen e Rudolf Geiser, né, que são russos, né, e eles têm por base as médias de temperatura e de precipitação, por exemplo, anual, mensal, né, para um determinado lugar. E temos também a classificação de Charles Torturich, que vai se basear nos índices de evaporação e transpiração potencial, ou evapotranspiração. Se nós considerarmos aqui, ó, nesse mapa, a classificação de Arthur Strahler, né, o americano, ele vai definir a partir, baseado na circulação e atuação das massas de ar, né, que determina de forma mais detalhada o clima de um país. No Brasil teremos o clima equatorial úmido na região norte, o clima tropical na região central, o clima tropical semiárido aqui no interior do Nordeste brasileiro, o clima tropical úmido na região litorânea, sobretudo do Nordeste à região Sudeste, o clima tropical
de altitude, né, sobretudo aqui na região de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio, e o clima subtropical úmido, né, que é típico aqui da região sul do país.